há um certo descontrole em relação a essa questão do transporte urbano por conta da interrupção do trabalho desordenado, registre-se, mas que, de certa maneira, atendia e resolvia um problema, ainda que precisando de um ordenamento. Bom, como é que vocês estão vendo esse problema e que tipo de contribuição a Câmara pode dar para o problema no âmbito do município? Vereador Paulo Pinheiro. Em primeiro lugar, a Câmara pode contribuir, está contribuindo nas discussões tanto dessa revisão do plano diretor quanto na discussão do plano plurianual. Mas esse projeto, eu acho que tem a primeira grande teste da integração governo do Estado e governo do município, Sérgio Cabral e Eduardo Paes. E aí eu lembraria mais uma vez o grande jogador de futebol Garrincha. Só esqueceram de combinar com o lateral esquerdo, né? Então, o que acontece? As vans, elas existem, esse transporte alternativo, exatamente cobrindo, como tudo vem acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil. O serviço público não vai, o paralelo chega. Serviço de transporte muito ruim, né? Os ônibus exercem um domínio aqui no Rio de Janeiro absolutamente absurdo e oferecem um serviço que não é de boa qualidade. Tanto não é de boa qualidade que se inseriu nesse mercado, o mercado das vans. Só que para modificar isso, o que eu vi até agora, na proposta, não do prefeito até agora, mas na proposta do governador, é que nesse momento só quem saiu lucrando com isso foram as empresas de ônibus, porque tiraram do caminho das empresas de ônibus as vans e não resolveram o problema dos passageiros, né? O sujeito foi feito muito bonito, uma coordenação, o camarada vem de Saracuruna, aí salta na estação da Leopoldina e dali, se não, a central está ali na frente de helicóptero, né? Mas se você for andar, é preciso entender que as vans, como também até as combis em determinados locais, elas levam as pessoas aonde os ônibus não vão. Elas são um complemento, ou foram um complemento, errado ou não, que com milícia ou com o que quer que seja, foram um complemento que ajudaram as pessoas. Tanto que o cidadão comum não está gostando do que aconteceu. A quem está gostando, o trânsito melhorou, tem menos carros na rua, é verdade. Mas o cidadão comum, que é usuário, está tendo que acordar mais cedo, está tendo que andar muito mais em relação a isso. Não houve, e espero agora, que o prefeito faça essa integração e entre com a sua parte, melhorando os erros cometidos até agora. E eu vejo uma insistência muito esquisita, muito estranha. O governador acabou de dar uma declaração esta semana que passou, que vai manter isso, que vai resistir às pressões. As pressões são da população do Rio de Janeiro. Eu espero que ele não se equivoque outra vez, achando, como achou há 2 semanas atrás, que para tratar da educação, quem trata melhor é a Polícia Militar, no que errou clamorosamente. Vereador Adilson Pires, o senhor concorda com as críticas do vereador Paulo Pinheiro em relação a essa questão do transporte alternativo? O senhor acha que realmente ele foi implantado de maneira atabalhoada e que não está produzindo os resultados que deveria produzir? Como é que o senhor vê isso no âmbito do município? Olha, o primeiro bloco do programa, quando você falou de plano diretor, a gente entende por que de toda essa falta de organização. A cidade não tem um plano que organize o sistema de trânsito e transporte. Um dos programas importantes do prefeito Eduardo Paes é a construção do corredor T5, ligando a Barra até a Penha. Isso, na verdade, pode melhorar muito o trânsito, a mobilidade das pessoas. Porque se você chegar hoje na zona sul do Rio, Copacabana, Botafogo, qualquer lugar da zona sul, do centro, você tem uma oferta de transporte muito grande. Tem metrô, tem táxi, tem ônibus em abundância. Mas se você chegar na zona oeste, na região de Jacarepaguá, na Leopoldina, se não fossem as vans do transporte alternativo, o cidadão não tem como se deslocar, ele não tem como sair de casa para o trabalho, para visitar um parente, para o lazer, né? Então, o transporte alternativo ele é uma realidade hoje. O prefeito Eduardo Paes já compreendeu isso. E o esforço do governo municipal é organizar o sistema do transporte alternativo na cidade. Tanto que haverá uma licitação, ainda este ano, começando pela Zona Oeste. Nós, ao longo do ano que vem, faremos as outras licitações na cidade para organizar o sistema Vereador, o senhor falou em licitação. Eu acho muito salutar que se faça a licitação, é extremamente importante e que transparente, se faça a licitação, né, em relação ao transporte alternativo. Mas por que razão não se faz licitação também das linhas de empresa de ônibus? Eu concordo plenamente contigo, acho que tem que fazer. As empresas de ônibus do Rio de Janeiro, elas conseguiram, ainda na gestão do prefeito Conde, que a Câmara de Vereadores aprovasse uma mensagem estendendo o benefício de 25 anos, concedendo mais 25 anos para que eles explorassem as linhas. Há hoje uma ação do Ministério Público tentando revogar e há uma disposição nossa de discutir, porque há muitas linhas, inclusive, que no processo de licitação agora serão linhas novas a serem criadas. Só é possível... Se fala muito em tratar as vans
de maneira equânime, exatamente com as empresas de ônibus. Exato. Mas ainda para isso é preciso que se faça a licitação das empresas de ônibus também. Eu concordo plenamente contigo. Eu concordo contigo plenamente. Acho que tem que ter a licitação para o sistema de ônibus, tem que ter a licitação para o sistema das vans e tem que ter um investimento público no trem e no metrô para melhorar o sistema de transporte. Nós falamos pouco, inclusive na Câmara, sobre um meio novo de transporte, mas que hoje é também uma realidade, que são as motos. Se você for no subúrbio, na zona oeste do Rio de Janeiro hoje, a quantidade desse serviço que é oferecido é enorme. Então, se nós não nos anteciparmos a tratar o assunto, nós vamos ter um outro problema daqui a algum tempo. Mas como é que o senhor viu o problema no âmbito daqui da região metropolitana? Olha, do ponto de vista da região metropolitana, o que eu acredito que vai ocorrer com esse processo todo do Estado é a necessidade do governador e do governo do Estado entender que é preciso alguma alternativa, alguma saída intermediária. Do jeito que a situação está hoje, não é possível que o cidadão seja o prejudicado. Quem mora na Baixada Fluminense hoje está passando por uma situação muito difícil. E a quantidade de vans licitadas pelo Estado, ela de fato foi uma licitação que restringiu muito. E eu diria que hoje a reclamação ela é mais da população do que do proprietário de van. Qual é o papel do governo, do poder público? Oferecer bem-estar à população, ao cidadão. Se o cidadão não está se sentindo bem atendido, algo tem que ser feito. Eu repito, a restrição que a Prefeitura quer fazer e vai fazer, e que me parece que é justa, é esse corredor Centro-Zona Sul, que é um corredor bem servido de ônibus, metrô, táxi, e não justificaria você ter outros transportes nesse corredor. Agora, para o restante da cidade, é absolutamente necessário. Eu sou defensor da organização do transporte alternativo feito por vans. Concorda, deputado, de fazer uma restrição entre centro e zona sul para há uma disponibilidade de linhas suficiente para atender a população? Portanto, seria, digamos, prescindível o transporte em vans? Claro, quem viaja, por exemplo, na Nossa Senhora de Copacabana, só vê táxi e van. Na Rio Branco, se você passar em determinadas áreas na Rio Branco, do centro da cidade, só tem táxi e van, táxi e ônibus, desculpa, não é van, que é o grande problema. Então, é necessário isso. Agora, o que me impressiona, Ricardo, é esse mundo do transporte no Rio de Janeiro. Coisas inacreditáveis sobre transporte. Por exemplo, todos sabemos que idoso é o cidadão que tem 60 anos. Há um estatuto do idoso, estado pelo presidente Lula em 1990. Entretanto, para transporte, há uma lei federal dizendo que idoso tem 65 anos. É uma coisa assim, impressionante como é que tudo muda quando é a discussão do transporte. Eu fui autor de uma lei... Isso significa o quê, deputado? Significa que os empresários de ônibus têm um poder muito grande sobre, digamos, o poder público? Eu acho que sim. Aí tá, eu estou dando exemplos. Eu fui autor de uma lei, ainda quando a governadora era Rosinha, que dava o vale transporte para doentes crônicos. Acabei no Tribunal de Justiça perdendo a minha lei, porque a lei, teoricamente, reclamava que não tinha custeio. Quem é que ia custear isso? Não é possível uma lei sem fonte de custeio. Nós demos a fonte de custeio. O Rio de Janeiro é um dos pouquíssimos, se não o único estado brasileiro, o município, em que se vende vale transporte pela própria empresa que faz que é a dona do transporte, que é a FETransporte. Ou seja, eu coloquei na lei que o lucro obtido na venda do vale transporte poderia custear o projeto de dar o transporte gratuito às pessoas que vão ser atendidas. A gente via claramente mães que não levavam seus filhos a partir do 15º mês do dia, porque não tinham dinheiro para o ambulatório, para o atendimento. Perdi na justiça. Lamentavelmente, perdi na justiça. E a gente vê sempre essas coisas muito estranhas. Nesse momento, como falou bem o Adilson, o único prejudicado não são só os donos de van. Quem é prejudicado hoje é o cidadão comum. Então, o governo faz uma mudança. O que fica no ar agora? Vamos ter que ter mais ônibus na rua para carregar esses cidadãos que não têm combis, que não têm vans. Será que é esse o intuito? Será que era isso que nós queríamos? Será que o povo do Rio de Janeiro queria esta alteração? Independente, nós vamos entender que o domínio, os pontos escuros, complicados em relação ao controle das vans aqui no estado do Rio de Janeiro, na região metropolitana, tudo isso entendemos perfeitamente a posição do governo em atuar nisso. Mas não dá direito a tirar as vans da rua, deixar o cidadão comum sair de um ônibus da Baixada Fluminense, descer na Rua Francisco Eugênio, na Central do Brasil, e ter que buscar por conta própria um transporte alternativo até a Central do Brasil para se locomover até o seu emprego. Houve um erro que precisa ser corrigido, não há dúvida alguma. Isso é uma coisa importante. A Prefeitura do Rio, além da licitação, nós vamos passar a ter aqui micro-ônibus no lugar das vans. Não serão mais vans, serão micro-ônibus, assim como já é em São Paulo. São Paulo hoje não tem mais van. São Paulo toda transporte feito por micro-ônibus e com integração do bilhete único, que eu acho que é, na verdade, a grande solução. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o bilhete único e outros temas aí em relação ao transporte público no Rio. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.